Hoje é dia 9 de agosto de 2025 e ontem, dia 8 de agosto de 2025, o diabo tentou me matar novamente. Talvez você, ao ouvir isso, diga: como assim novamente? E eu vou te contar como o diabo nos últimos dias tem tentado me matar e vou contar os testemunhos e depois desses testemunhos, se você continuar acreditando ou acreditar que tudo não passa de uma coincidência, então a sua fé na crença da inexistência de Deus, ela é muito maior do que você imagina. O meu nome é Francisco, esse vídeo eu vou postar no canal O Céu é Real, eu vou postar no canal Testemunhos Transformadores e também no meu canal de pregação Francisco Simeão. Então você pode estar assistindo esse testemunho em um desses canais. E você vai ver como todas as coisas se conectam, você vai ver como nós nos encontramos verdadeiramente em uma guerra, em uma batalha espiritual, e que nós não devemos desprezar as instruções de Deus, do Espírito Santo, nem a conexão com Deus e com o Espírito Santo, porque é através dessa conexão que Deus ele nos livra e nos dá direções. Então eu quero começar com o que aconteceu ontem. Ontem foi sexta-feira e ontem eu sofri um acidente de carro onde eu capotei o carro ali por 5 vezes mais ou menos. Obviamente, quando nós estamos ali, né, capotando, a nossa cabeça fica girando e a gente perde um pouco, né, apesar de ter noções claras de muitas coisas, outras passam desapercebidas. Mas a impressão que eu tenho é que o carro capotou ali cerca de 5 vezes. E eu vou deixar um vídeo passando enquanto eu falo desse acidente, onde vocês vão ver como o carro ficou. Eu sofri esse acidente de manhã, por volta ali das 7h15. E graças a Deus, o único ferimento que eu sofri foi isso aqui, ó. Eu não bati a cabeça, não quebrei nenhum membro, não tive nenhuma sequela, não estou sentindo nenhuma dor. A única coisa que, graças a Deus, eu sofri foi essa leve escoriação, essas duas aqui na minha mão. E eu vou deixar no comentário fixado e na descrição do vídeo o vídeo que eu trouxe, se eu não me engano, essa semana que passou, sobre 4 motivos poderosos para não deixar de orar. E você vai ver que ele tem uma grande conexão com esse acidente de ontem. Uma grande conexão. Por quê? Porque no sábado passado, dia 2 de agosto, eu me levantei para poder levar a minha esposa no hospital. E através daquele vídeo de oração você vai entender por que eu passei a me levantar de manhã e orar. Eu tenho muitas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas eu vou me ater ao que Deus está me direcionando agora. E quando eu me levantei, Deus me disse, né? Você consegue distinguir a voz de Deus te falando. Ore e clame por livramento nesse trajeto que você vai fazer para ir levar a sua esposa no trabalho, no hospital, que ela trabalha no hospital, e para retornar até a voltar para casa. E na minha mente, né, você vê a distinção, a diferença dos nossos pensamentos, da voz da nossa cabeça e da voz de Deus. E na minha mente eu pensei, não, hoje é sábado, são 6 e pouca da manhã, hoje aqui o trânsito vai estar tranquilo, o que vai acontecer? Por que eu tenho que orar por causa de livramento? Né? Só que automaticamente eu já me corrigi e disse, opa, não é assim, né? Essa coisa é minha cabeça, vamos orar. Orei, clamei a Deus, pedi por livramento para levar a minha esposa e voltar, clamei. Entrei dentro do carro, estou dirigindo ali bem tranquilo de manhã, cheguei numa rotatória e o carro que eu tenho, as bases, né, da parte da frente do para-brisa, elas são meio grossas, então infelizmente acaba tendo um ponto cego. A gente tem que até se adaptar, às vezes, virar um pouco mais a cabeça para tentar enxergar as coisas. E quando eu chego na rotatória, eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para a direita,
para ver se tem algum movimento vindo, algum carro vindo, uma bicicleta. Nenhum movimento, não tinha ninguém. E eu sigo pela rotatória. Quando eu chego no meio da rotatória, a minha esposa: "Olha o homem, olha o homem, olha o homem". O homem surgiu, né, de bicicleta na frente do carro e graças a Deus ele seguiu o caminho dele, não encostei nele, graças a Deus, por pouco um acidente ali não acontece. Eu entrei na via, né, na autoestrada, e ali eu entendi que Deus tinha me dado um grande livramento e que Deus deu um grande livramento para aquele rapaz também. Então eu agradeci a Deus e entendi o porquê Deus tinha me falado para orar e pedir o livramento. Aí você diz: "Ah não, Francisco, isso daí pode acontecer, é uma coincidência". Eu fui, levei minha esposa no trabalho, deixei ela no trabalho. Quando eu estou voltando para casa, eu clico em uma pregação para poder ouvir. E a primeira coisa que o pregador disse foi, e olha que a pregação não tinha nada a ver, o título com isso que ele falou. A primeira coisa que ele falou, né, que Deus nos dá livramentos de acidentes, inclusive enquanto estamos em viagem, que Deus cuida de nós a todo momento. Então, é um show de coincidência para quem acredita em coincidência. Mas nós temos uma vida com Deus, nós não acreditamos em coincidência. E quando eu digo isso, eu não digo que eu sou melhor do que você, eu não digo que eu sou mais santo do que você. Pelo contrário, eu tenho muitas falhas, muitos pecados, mas apesar das minhas falhas e dos meus pecados, é estar em Cristo que faz toda a diferença, porque estar em Cristo nos conecta com Deus, nos torna filhos de Deus e nos conecta com o Pai. Então, um grande livramento Deus me deu naquele dia. E aí chega ontem e eu fui levar minha esposa no trabalho, eu estou voltando para casa, está chovendo muito, eu estou morando aqui agora em Florianópolis, né? Para quem é mais antigo no canal, sabe que eu morei um bom tempo em Caxias do Sul, no Rio Grande, né, até na época ali das enchentes do Rio Grande. Vocês mais antigos aí no canal nos ajudaram muito, né, enviar doações para os afetados das enchentes, mas atualmente eu estou morando aqui em Florianópolis. Ontem foi um dia de muita chuva aqui em Florianópolis e enquanto eu estava indo levar minha esposa para o trabalho, bem numa curva, tinha um motoqueiro com garupa estirado no chão, porque tinha acabado de cair. E aí, né, liguei o pisca-alerta do carro para, né, evitar mais acidentes. Esperamos ali ele se levantar e seguimos viagem. Fui, deixei minha esposa no trabalho. No que eu estou voltando para casa, numa curva, quase chegando perto de casa. A curva não muito pesada, mas ali eu devia estar uns 80 mais ou menos por hora ali, 80, 90, né, no limite aqui da via que é 80. Eu senti que o carro ele perdeu o controle e começou a seguir, eu não sei se furou o pneu, né, porque depois do capotamento o pneu eu vi ali que tá furado porque quebrou o ar, mas eu não sei dizer se o carro perdeu o controle devido o pneu ter furado antes ou se ele deslizou, porque eu me lembro que na subida o asfalto ele não estava escorregadio, apesar da chuva, né? Ali costuma formar um bolsão de água, então eu já tô meio acostumado ali a não exceder o limite nem nada, justamente por causa do bolsão de água, é um trecho perigoso. Porém, ali eu percebi que eu não estava, né, na subida nem com bolsão de água e nem liso, mas quando eu cheguei na parte de cima eu senti que o asfalto já estava mais liso, né, que a gente faz uma curva assim para esquerda e chega lá em cima a curva para a direita. Na hora que eu fui fazer a curva para a direita, o carro eu vi que ele foi em direção à mureta, né, divisória das pistas. Aí é algo muito rápido, né, eu tirei o pé do acelerador, porque se você acelera é pior. Não foi aquaplanagem, porque foi numa descida, não tinha bolsão de água, mas eu senti que o carro ele virou, né, bruscamente em direção à mureta. Eu tentei corrigir o trajeto, não consegui e o carro capotou virando para minha esquerda, começou a capotar. E na hora que o carro começou a capotar, eu segurei no volante, por incrível que pareça, eu fiquei tranquilo. Eu segurei apenas o volante e na minha mente eu pensei, a única coisa que eu pensei foi, eu vou apagar, uma hora eu vou apagar. Minha cabeça vai bater em algum lugar, eu vou apagar e só Deus sabe o que vai acontecer, né? Se eu vou morrer, se eu vou acordar em algum lugar. Sim, dá tempo de pensar nisso.
Mas aí eu senti um tranco e o carro ele parou de lado num poste, né? Eu saí da pista, para você ver, eu estava na faixa da esquerda, o carro capotou, atravessei a pista, eu saí descendo o morro, capotando, atravessei a pista para a faixa da direita, subi no acostamento, na calçada, graças a Deus não tinha ninguém ali, e voei no meio do mato, batendo na lateral de um poste. Quando isso aconteceu, eu, né, tirei o cinto. Sempre use cinto de segurança. Você nunca sabe o que pode acontecer. Sempre use cinto de segurança. E ali eu vi que eu só tinha uma escoriação na minha mão. Só que como a adrenalina tá alta, né? Ainda a gente tenta ver se a gente não machucou mais alguma parte do corpo, algo do tipo. Eu vi que eu tava, graças a Deus, bem. Só meu óculos que saiu voou. Então, automaticamente várias pessoas já apareceram ali, preocupadas, tentando me ajudar. E ficaram chocadas em ver que eu estava bem. Muitos apareceram, né, falando ali, cara, foi Deus que te salvou, cara, não tem como, foi Deus que salvou. E eu tava ali meio frenético também por tudo que aconteceu, né, e eu falei, realmente foi Deus que me salvou, eu estava ouvindo uma oração na hora, porque realmente eu estava ouvindo uma pregação na hora, eu criei esse costume, né, de ouvir um louvor, uma pregação, uma palavra enquanto tô dirigindo, porque me ajuda a me acalmar, né, no trânsito, porque para quem não sabe, além desses canais, eu faço às vezes, né, Uber para complementar a renda, porque tem muitas pessoas que pensam que por eu estar trabalhando com o YouTube, eu sou rico, eu ganho dinheiro, né, que a gente é milionário, que a gente está usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, né, mas não, eu ainda faço, né, um Uber para complementar minha renda e o que acontece, eu saí dali do carro, né, me ajudaram a sair do carro, outros ficaram tirando fotos, sempre tem vídeo, então se tu me ver aí na internet, sentado na porta de um carro de lado, né, foi esse guia, mas aí eu desci do carro, né, veio a ambulância ali, me levaram pro hospital e depois tem todo o procedimento, a polícia veio, pegou o carro, levou, mas o mais importante foi o livramento de Deus. Depois que Deus me deu essa direção para mim orar sobre livramento de acidente, eu trabalhei muito tempo no trânsito, às vezes eu trabalho no trânsito fazendo corridas de Uber, então é algo normal você sair de casa e pedir para Deus te dar um livramento, para Deus te, te, te guardar, só que dessa vez foi algo específico. Eu senti Deus falando comigo, dentro de mim, ore acerca disso. E depois disso eu tive 2 livramentos no trânsito. E esse foi, eu já sofri vários acidentes, alguns onde eu era o condutor, eu já sofri acidente onde eu estava parado no acostamento e vieram bater em mim. Eu já perdi a roda de um carro quando era mais novo, né, por problemas do dono do carro, da empresa que eu trabalhava, a roda saiu comigo em movimento. Eu estava subindo para a autopista para andar em alta velocidade, ou seja, eu poderia ter morrido. Eu já sofri acidente estando no carona, e tudo isso Deus me livrou, graças a Deus nunca sofri nada grave, o maior ferimento que eu tive foi ontem, foi isso aqui. Então, não existe coincidência, Deus sempre está nos livrando, e o diabo tentou me matar, mas ele não conseguiu, e sabe por quê? Porque Deus tem gerado propósitos, né? A gente edita esses vídeos de pregação, de testemunhos, muitas vezes as pessoas pensam que é só escolher um negócio, editar e jogar na internet. Só que quando você entra no campo espiritual e batalha por almas e por vidas e pede para que o que você está produzindo atinja o propósito de Deus, para que vidas sejam salvas, libertas, tocadas, você entra num campo de batalha espiritual e o diabo vai querer te destruir. Outro testemunho, há mais ou menos um mês, e esse foi tão grave quanto, né? Eu lembro que eu estava aqui orando e Deus me direcionou. Deus me deu uma lista e disse, olha, por isso. E Deus me direcionou, que eu acredito muito que foi isso que ocasionou esse outro testemunho, essa outra batalha. Deus disse, ore por X casal. Ore por X casal. Orei no dia seguinte, eu estou morando aqui
num apartamento que eu divido com meu cunhado, minha cunhada, eu e minha esposa, né? Então, no dia seguinte, cheguei em casa do trabalho, eu fui fazer umas corridas de aplicativo, cheguei em casa, vim pro meu quarto descansar, porque depois eu ia buscar minha esposa no trabalho, e escuto batendo na porta, alguém bateu na porta. E eu falei, deve ser minha cunhada que esqueceu a chave de novo, meu cunhado vai lá abrir. Aí bateu na porta de novo, falei, vou lá ver quem que é, porque às vezes meu cunhado pode estar dormindo também. Quando eu chego na minha sala alagada. Alagada. Aí eu já entendi por que estavam batendo na minha porta. Eu não sei como, por isso que eu acredito muito nessa questão de batalha espiritual. A gente já tá há um tempo morando aqui nesse apartamento, isso nunca aconteceu. Mas o cano da nossa máquina de lavar, né, aquele cano de escoamento de água, né, que vai dali dentro da tubulação na parede para escoamento de água, ele saltou do cano que vai para a rede de esgoto e a água da máquina começou a escoar para dentro do apartamento enquanto a máquina centrifugava. Só que aquela água, ela escorreu para o nosso apartamento, ela escorreu para o corredor do nosso andar, entrou no apartamento do vizinho, caiu para dentro do elevador, desceu para as escadas até... A gente tem o prédio aqui tem 4 andares, a gente está no terceiro atualmente, desceu até o hall de entrada e a gente teve um prejuízo ali, a gente teve que pagar a placa do elevador, mas isso é o de menos. Depois, ao ver o alagamento aqui do apartamento, o meu escritório, entre aspas, que é o meu local de trabalho, atualmente eu deixo ali na sala, né? E a extensão, ela fica no chão da tomada. A água ficou mais ou menos uns 3 dedos de chegar, 3, 4 dedos de chegar na extensão da tomada do computador. O que é que isso quer dizer, Francisco? Quer dizer que se aquela água chega até a extensão e a extensão está ligada na tomada, automaticamente a água vai ficar eletrificada. Quando eu fui para a sala, eu fui descalço. Eu já podia ter morrido ali mesmo. Meu cunhado saiu do quarto, foi para a sala, também teve contato com a água. Poderia ter caído duro ali também. Do outro lado, a água invadiu o apartamento do vizinho. Ele poderia também ter tido um acidente. As pessoas que foram para o corredor, as pessoas do segundo andar, as pessoas do primeiro andar, todas poderiam ter tido um acidente grave. E no dia anterior, nessa lista que Deus me direcionou para orar, estava esse casal que eu disse para vocês e ainda estava a nossa vizinhança, onde Deus direcionou ali para estar orando sobre a nossa vizinhança também, para que a gente houvesse e tivesse paz aqui com todo mundo. Você tem que acreditar muito em coincidência. Você tem que acreditar muito em coincidência, que Deus não existe. A sua fé tem que ser muito forte. Muito forte. Depois desse evento, no dia posterior, ou seja, no segundo dia após a criação daquela lista de oração, esse casal também ao qual nós estávamos orando, tiveram uma briga muito grave e estavam para se separar, mas graças a Deus ali não se separaram também. Então tudo isso estava em oração. Então a batalha espiritual, ela é muito grande, né? Eu não costumo compartilhar isso aqui com vocês, mas é importante compartilhar porque nos bastidores aqui muitas coisas acontecem. E na sua vida você está se identificando também com isso. Na sua vida existe uma batalha espiritual muito grande. Por isso não despreze quando Deus falar com você, para você orar, para você clamar, para você investir em alguém. Fique onde Deus te direcionou, mas tenha certeza que muitas lutas te aguardam, muitas lutas te esperam. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso. E tem um último testemunho que eu quero deixar para vocês, que há um tempo atrás, eu, a minha esposa, meu cunhado e minha cunhada, nós iríamos viajar para casa da minha sogra, que fica na época que eu morava no Rio Grande do Sul, né? E a minha sogra mora em Santa Catarina. E eu me lembro que de manhã eu me acordei depois de um sonho. Nesse sonho, né, eu estava em um carro, esse carro perdia o freio e ele ia de frente de um muro, né? Eu descia uma rampa, ele ia de frente para um muro, um portão, se eu não me engano. Acho que eu estava até no mercado, ele perdia o freio, eu descia no portão do mercado. Eu acordei e Deus me disse, ore, peça para que haja, né,
paz durante a viagem, ore pelas peças do carro, pelo motor do carro, pelos componentes do carro. Foi o que eu fiz. E isso nessa manhã, quando eu acordei, foi no mesmo dia que a gente ia viajar. E enquanto a gente estava em viagem, o meu cunhado me disse que naquela manhã ele tinha ficado sem o freio do carro, porque ele também trabalhava com Uber. Ele tinha naquela manhã ficado sem o freio do carro e a nossa viagem ela se atrasou um pouco. A gente ia viajar de manhã, a gente acabou indo viajar de tarde porque ele foi levar o carro no mecânico para poder consertar o freio. E eu não perguntei nada. Essa conversa surgiu durante a viagem. Ele falou: Francisco, você não sabe o que aconteceu hoje de manhã, né? O carro ficou sem freio. Eu tive que levar o carro no mecânico. E eu acordei de manhã com essa instrução de Deus para poder orar pelo freio do carro. Se vocês ouvirem um barulhinho, que eu tenho um gato aqui, o gato tá miando. Mas irmãos, não desprezem as instruções do Espírito Santo. Não despreze quando Deus te direcionar para você orar por alguém, por alguma situação, quando Deus te mostrar alguma coisa em sonho. Porque Deus sempre está falando. Sempre está falando. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual muito grande. E o diabo, ele sempre, né, a palavra de Deus nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas isso não é um clichê, essa é uma realidade. Só que existem momentos onde essa ação dele fica muito mais clara para nós, muito mais latente para nós, porque Deus permite isso. Você poderia dizer: Francisco, então por que Deus permitiu que você capotasse o carro? Irmão, e Deus estava falando isso comigo, né? Deus, ele não nos livra da fornalha, muitas vezes, mas ele nos livra dentro da fornalha. Porque saber que Deus nos livra da fornalha não gera testemunho, não edifica a sua fé. Agora, quando você está dentro da fornalha, você é livrado dentro da fornalha, é ali que a sua fé é forjada, fortalecida, e é isso que gera testemunho. Então, saber que Deus poderia ter me livrado de um acidente, que legal, que bacana. Agora, ver Deus me livrando dentro de um momento de acidente, né, é outra coisa. E é isso que gera, né, fé em nós e gera testemunho. E nem sempre Deus vai nos livrar de muitas coisas, né? Conforme eu disse para vocês sobre depressão, né? Deus tem me direcionado, em breve eu vou compartilhar com vocês testemunhos sobre depressão. Deus não me livrou da depressão, eu clamei, eu orei, eu não estou aqui porque eu quero, né? Quantas vezes, né? Uma vez eu já estava querendo tirar minha vida, outras vezes eu clamei a Deus para tirar minha vida, mas eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Né? Eu não queria estar aqui, o diabo não quer que eu esteja aqui, mas Deus quer que eu esteja aqui. E Deus quer que você esteja aí, porque Ele também tem uma obra na sua vida. Então, enquanto Deus quiser que eu esteja aqui, eu estarei. Quando Deus quiser me levar, amém. Todos nós vamos morrer, né? A questão não é morrer, a questão é para onde nós vamos depois. Então, eu fiquei impressionado depois como durante o acidente eu também estava em paz. Isso é importante, ter paz com Deus, irmãos. Eu poderia estar ali virando ali, meu Deus, eu tenho pecado, me perdoa por todos os meus pecados, né? E querer rever toda aquela lista ali, né? Mas não, estava tranquilo. A minha pressão foi baixar no hospital enquanto eu estava em observação, que a minha cunhada e minha esposa são enfermeiras e elas estavam ali conversando, né, e começaram a falar: não, o procedimento poderia ter sido feito desse jeito, dessa maneira, desse jeito, dessa maneira. E aí, ouvindo aquilo, a minha pressão começou a baixar um pouco, mas depois elas viram que a minha pressão estava baixando, né? Eu achei que já era algum efeito posterior do acidente, mas elas falaram: não, é só pressão, pressão. Aí tudo normalizou de novo. E foi ali, a única coisa que eu senti foi isso e a questão das mãos também. Então, quando Deus te direcionar para orar por alguma coisa, não despreze, porque muitas coisas existem por trás, né? Existe realmente um mundo espiritual, existe muita coisa acontecendo. Então eu vou postar esse testemunho nos 3 canais, porque não tem como eu não compartilhar isso com vocês. Tem muitas coisas para compartilhar com vocês, mas
É como se a gente tivesse, né, nascido de novo, porque tantas pessoas, né, chegam a hora delas e elas partem, né, dessa forma. Então, não foi ainda a minha hora, né? O inimigo tentou, mas não conseguiu. Então, fique com esse testemunho. Eu creio que muitos de vocês estão vivendo fases difíceis e que vocês vão se identificar, mas saiba que Deus, muitas das vezes, não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra dentro da fornalha. E como diz na Epístola de Tiago, né, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está no controle, não importa a situação que você passe e que você esteja, Deus está no controle. Amém? Deus te abençoe, que Deus possa ter falado com você através desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.